Alô, amigas, alô, amigos! Você tá de bem com a vida? Eu tô de bem com a vida no canal do Gerson Bem aqui no YouTube. Quero pedir para você, se inscreva no canal, aperte o sininho, principalmente dê like no vídeo. Quero pedir para você ajudar o canal, dê like no vídeo. Você ajuda o canal se der like no vídeo. Então, dê like no vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho. Estou voltando aqui depois de terminado o jogo do Grêmio contra o Vasco. O jogo do Vasco contra o Grêmio. Eu esperei terminar esse jogo para falar sobre o que estão tentando fazer com o Internacional na chamada mídia tradicional do Rio Grande do Sul. O que fazem com o Internacional, uma campanha sórdida contra o Internacional. Não é de brincadeira não, gente. Não é coisa de discurso colorado, não. É uma campanha que, se a direção do Internacional, e nesse caso, olha, nesse caso a direção do Internacional é frouxa. Eu não sou um cara que fica assim, direção do Inter. Não tenho grupo político de estimação, não tenho. Já disse, pela primeira vez, já disse aqui por vídeos, pela primeira vez na história pela primeira vez na história da direção do Internacional, eu, Gerson Bem, tenho um dirigente do Internacional de quem eu sou amigo. Pela primeira vez. Nem tenho falado com ele, né? Porque ele é vice de futebol, olha só. Nem tenho falado com ele. Mas, independente disso, as direções, tradicionalmente, dos clubes de futebol, do Grêmio também, são frouxas nessa coisa do jeito que se comporta a imprensa. Verdade é essa. Mas a do Internacional, com relação a uma espécie de campanha que é feita contra o Internacional, ela não se posiciona. E eu lamento isso. Há uma certa, digamos assim, imprensa hoje engajada dos clubes de futebol. Bom, por conta das redes sociais, das mídias, do jeito que se comportou, digamos assim, os veículos de comunicação, pelas novas tecnologias, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, etc. Essas novas possibilidades, eu mesmo estou aqui no canal, né? O Gerson, antes disso lá, o Gerson era um radialista que trabalhava num veículo tradicional, etc. Então, eu também estou aqui com um canal e sou hoje um cara que faço, digamos, um jornalismo. Eu não quero ser um clubista, e não quero ser assim, não quero fazer aqui um jornalismo de clubismo. Não quero fazer isto. Não quero fazer isto. Mas, por exemplo, eu estou hoje em Garibaldi, né? Eu moro em Porto Alegre. Eu me transportei, digamos assim, né? De Porto Alegre para Garibaldi. Hoje eu vim do rádio, que é o que eu faço, qualquer um faz. Ouvindo o quê? O rádio, nas rádios esportivas. E vim ouvindo todo mundo dizendo, é muito cedo para falar do Internacional líder. É muito cedo para falar do Internacional líder. Por que é cedo? Não, porque o ano passado o Flamengo, por exemplo, né, nesta rodada, quinta rodada, estava não sei em que posição. Estava na mesma posição, digamos, que está hoje, tinha o mesmo desempenho, estava no meio da tabela e depois foi campeão. Então o líder da quinta rodada de 2019, que nem lembro quem era, não era o que foi campeão, porque o Flamengo estava lá atrás, como hoje está lá atrás, né? Depois de novo empate, o Flamengo hoje empatou com o Botafogo. E daí? Por que esta imprensa, já que é gaúcha, já que ela mente descaradamente, que faz um jornalismo ativo pró-dupla Grenal, então é pró-internacional também, né? Por que esta imprensa não pega então o campeonato, por exemplo, de 2003? O Cruzeiro em 2003 era líder na quinta rodada, para pegar só os chamados campeonatos de pontos corridos. Tá bem, 2003 é muito longe. O Campeonato Brasileiro de 2017, é longe de 2017? É longe o Campeonato Brasileiro de 2017? Não, né? Faz só 3 anos. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, o Corinthians era o líder. E sabem
Quem foi o líder na sexta rodada, na sétima, na oitava, na nona, décima primeira, 38ª? O Corinthians. É isto. O Corinthians era o líder na quinta e na 38ª foi o campeão. É isto. Então por que não este exemplo? Por que não pega o exemplo do campeonato de 2017? Por que o de 2019? Ou de 2016? Ou de 2015? Ou outro? Se eu quiser pegar um exemplo, eu posso pegar um exemplo de um time que na 37ª rodada era o líder e na 38ª não foi campeão. Sempre pode haver um exemplo ruim se eu quero um exemplo ruim. Sempre. Eu posso pegar um exemplo de um time que liderou o campeonato da segunda à 37ª e não foi campeão na 38ª. Deve haver. Não sei, eu só estou dizendo que pode haver. Pode haver sempre um exemplo ruim, se eu quiser o exemplo ruim. E pode sempre haver o exemplo bom, se eu quiser o exemplo bom. Eu acabei de dar 2. Se eu quiser o exemplo bom de um time que liderava o campeonato na quinta rodada, eu posso dizer que no ano passado o líder da quinta rodada não foi o campeão brasileiro? Posso. Mas eu também poderia, então, dizer que em 2017 o líder da quinta rodada foi campeão. Eu também poderia dizer que em 2013 o líder da quinta rodada foi campeão, para pegar os campeonatos de pontos corridos. Não, mas eu tenho só que dizer que é cedo demais. Por quê? Porque eu fui ali de dentro. Eu sei, tem uma turma que está ali por vários motivos. Tem uma turma, na imprensa de uma forma geral, tem uma turma que acha que para se sustentar ela tem que fazer o puxa-saquismo do chefe. Então, se o chefe, lá o chefe, lá em cima, ele tem uma determinada posição, ou ele torce para um time, ou ele tem uma coisa, então eu tenho que me preocupar lá com aquela figura. É verdade, é assim que funciona, gente. Você que está me assistindo, é assim que funciona. Pior é que essas pessoas, elas não sabem que não tem o mínimo respeito dos tais chefes. Nem o mínimo respeito. Pode até os tais chefes até não gostar dos que não se preocupam com eles. Mas eles respeitam mais aqueles que não se preocupam com eles. É verdade. A verdade é essa. Mas as criaturas, ou por isso, ou porque acham que para viver de verdade na crônica esportiva, ao invés de fazer análise do futebol, precisam sempre estar fazendo polêmica. Sempre estar fazendo polêmica. Só que só a polêmica não dá, né, gente? Mas tem esse negócio em relação ao Internacional, é uma constante. Então, quero dizer que a torcida do Internacional deve exigir pensar. Deve exigir se pautar por quem lhe propõe a pensar. Se negue a avaliações precipitadas que não lhe permitam a pensar de verdade, gente. O Internacional jogou ontem contra um dos times que tem o melhor elenco de jogadores do Campeonato Brasileiro. Melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Eu já disse aqui, vou repetir. Eu não faço análise do treinador do Internacional nem como Deus, nem como um pobre coitado. Nem como Deus, nem como um pobre coitado. Um dos melhores treinadores, para meu gosto, na história do futebol, daquele futebol que eu vi jogar. Porque eu não vi todo, né? Eu nasci num determinado momento, então nem todo eu vi. Foi o Tele Santana, mas eu acho que o Tele Santana cometeu erros. Um deles, inclusive, foi não ter levado o Renato na Copa do Mundo de 86. Bom, mas o Tele tinha lá suas justificativas, que eram, digamos assim, eu não concordo com elas, mas elas eram justificativas. Ele tinha justificativas. Ele também não levou o Leão em 82, eu também não concordo. O Leão era o goleiro em melhor condição na Copa de 82. Ele não levou. Absurdo mesmo, absurdo dos absurdos, foi o Falcão ter ficado fora da Copa de 78. Isso foi um grande absurdo. Era o melhor jogador do Brasil, né? Já era em 82 também. Aliás, eu acho que o Falcão foi melhor que o Zico. Eu acho que o Falcão foi melhor que o Zico. Sempre. Eu, Gerson.
Ah, é muito coloradismo. É clubismo, Gerson. Tu diz que não é clubista, mas é clubista. Não, mas eu acho mesmo. Mas não sou o único. Tem outros que acham. Agora, é assim, os dois jogariam no mesmo time. Então tá resolvido. Tá bom, os dois jogariam no mesmo time. Jogaram, inclusive, na maior seleção de todos os tempos. Mas, enfim, esqueçam isso. Eu estou falando o seguinte, há uma tentativa sórdida de desmerecer a vitória do Internacional e a sua liderança. Não deixem que isso aconteça, gente. O Internacional fez uma excelente vitória. Não foi uma grande partida? Não. Nem do Atlético foi uma grande partida. Aliás, o Atlético teve um lance que o Zé Gabriel, Gerson, não é o João Gabriel, volta e meia eu chamo de João Gabriel, Zé Gabriel, salvou, assim, meio em cima da linha. Fora essa, teve outra grande chance do Atlético Mineiro durante a partida? Não. Teve sufoco do Atlético Mineiro? Não teve sufoco. As alterações ontem do Cudê foram certas, sob minha visão. Certas! Não tem nada de retranqueiro, foram certas. Assim como ele quando tirou o Galhardo e colocou o Musto contra o Santos, que depois foi 2-0, depois do Musto, num dia que o Inter criava e não entrava. Eu acho que foi certo. O que ele fez de errado, foi lá contra o Fluminense. Lá ele errou muito. O que ele fez de errado foi botar time alternativo. Essa gente que está dizendo que ele errou ontem, e essa gente que desmerece a liderança do Internacional, essa gente que desmerece, essa gente apoia time alternativo. Essa gente apoia time alternativo, quer que ele faça time alternativo. Logo vai vir Copa do Brasil e Libertadores e essa gente quer que o Cudê faça time alternativo. Sabe o que vai acontecer se ele começar a cair nessa asneira de fazer time alternativo? O Inter, de repente, vai de repente começar a não colher êxito no Campeonato Brasileiro, aí sim, vai perder liderança, pode começar a ficar atrás, e daqui a pouco, na Copa do Brasil, na Libertadores, quando começar a fase eliminatória, se o Inter passar pela fase de grupos, a fase eliminatória, tu pode perder um jogo que tu não joga mal. O Paris Saint-Germain hoje fez uma péssima partida para perder o título? Não, mas perdeu. Foi horrível o jogo do Paris Saint-Germain? Não, poderia ter empatado ao menos para disputar uma decisão que, por exemplo, fosse nos pênaltis. Poderia, mas perdeu. Foi magro, não foi aquele 8-2 do Bayern de Munique, aquele massacre. O Bayern de Munique fez um massacre hoje com o Paris Saint-Germain? Não fez, mas ganhou. Minguadamente, 1-0, bom, mas ganhou, um tinha que ganhar, não tinha, ganhou o Bayern de Munique, é isso, o Paris Saint-Germain não ganhou, digamos que esse jogo não fosse a final, porque foi a final, fosse nas oitavas de final, não fosse na final, tá, o Paris Saint-Germain teria ficado fora, e daí? Entende? Um jogo eliminatório pode te derrotar numa partida que você não joga mal. Não jogue mal e te derrota. No enfrentamento contra um outro grande. Contra o River Plate, contra o Boca Juniors, contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra qualquer time grande. E aí você, fica botando time alternativo. Não bota. Essa gente que desmerece o título não, que desmerece a liderança do Inter, quer que o Cudê erre, colocando time alternativo. Não permita essa manipulação da sua cabeça, esse desmerecimento da liderança do Inter. O Inter é líder, agora consolidado na rodada, porque o Vasco não ganhou do Grêmio, e é líder com justiça. Fez um enfrentamento em alto nível contra o excelente time do Atlético Mineiro. Repito, para linguajar gaúcho, um baita time do Atlético Mineiro, com um baita treinador que é o São Paulo, e o Inter ganhou com uma baita autoridade, com o seu baita treinador, que não é Deus, que erra, eu aponto erros, vários, principalmente quando ele inventa os times alternativos,
E quando ele erra em substituições, como apontei contra o Fluminense, faz mais escolhas, erra em substituições, mas que acerta, como acertou ontem, e que tem bons conceitos de futebol. Bons conceitos de futebol. Continuar o trabalho, caminho certo, boa, Inter, líder com justiça. Valeu, gente. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, tá bom? Abração.